Irmãos, pode acender as luzes, por favor? Obrigado pelo ministério de louvor. Eu tenho uma palavra para o meu e para o seu coração nessa noite de hoje. E eu gostaria de estar lendo Efésios 6, vamos partir do 10, amém? Efésios 6, 10, nós vamos ler até então, até o 13, amém? Está ali no Data Show. Nós vamos ler essa palavra. Normalmente, quando nós lemos essa palavra, e é o intuito ali do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, né, falar sobre o revestimento, sobre a capacitação de Deus, né, e fala sobre a armadura de Deus. Então, normalmente, quando você vê alguns temas relacionados a Efésios 6, é o que realmente está na palavra, que fala sobre revestir da armadura de Deus, amém? Mas eu quero trazer uma outra mensagem para você, onde estamos buscando fortalecimento, e também vamos ler Efésios 6, a partir do 10, que diz assim a palavra: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu, o quê? Poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir-vos do dia mau, resistir no dia mau, e havendo feito tudo, termina como? Ficai o quê? Eu estou aqui no 13, diz assim, olha, até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Essa versão ali, acho que é King James, né? E eu tenho uma versão aqui, que diz, olha, resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficais firme. Ou melhor essa versão ainda, olha, permaneceis inabaláveis. Permaneceis o quê? Firme, inabalável. Ninguém tira dessa condição e dessa situação. Sem o quê? Retroceder, sem voltar para trás. Amém? Então essa palavra é uma palavra de muita autoridade e poder para a minha vida e para a sua vida. Sabemos que temos que meditar sempre na palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus diz, olha, quando nós lemos lá em fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, a Bíblia diz, Efésios 6, olha, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, amém? Então a nossa força, a nossa condição de autoridade, eu vou colocar nesse mesmo quesito, aquela condição de poder, ela só está e ela só vem do Senhor. Amém? Não tem outra condição, não tem outra situação aonde eu possa buscar esse fortalecimento, senão no Senhor. Isso o apóstolo Paulo está deixando bem claro, escrevendo para os Efésios. Nós sabemos que essa carta aos Efésios, né, ela fala sobre a condição de convivência, pai, filho, filho, pai, família, mas ela também fala sobre essa condição aqui no 10, aonde vem dizer para mim e para você, aonde nós devemos buscar todas as condições para viver em comunhão com a família, em comunhão com os irmãos também, em comunhão com todos, amém? Então essa condição, ela só vem através do fortalecimento no Senhor. Jesus diz, olha, em Mateus 7, 24 ao 27, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificado na rocha.
Quando nós buscamos essa condição no Senhor, nós sabemos em quem e onde nós estamos edificados. E a única edificação que nos sustenta é a rocha verdadeira, é o Senhor. E aquele diz, consegue o texto dizendo, olha, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, parece, né, eu compará-lo-ei, uma comparação ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu tenho que entender que quando eu ouço a palavra de Deus, eu tenho que receber ela, porque me traz uma condição, através da condição de eu crer, é onde eu vou estar edificado na rocha, que é Cristo. E a palavra de Deus, ela me traz essa condição e te traz essa condição. Amém? Agora então estamos ouvindo a palavra e ela tem que ser real em nossa vida. Ela tem que ser real no meu entendimento. Não é mais uma palavra que eu estou lendo, não é simplesmente uma palavra, é a palavra de Deus que diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor. É a palavra de Deus, é essa palavra que eu tenho que buscar, entender e tomar posse. O verdadeiro cristão, ou o cristão, ele busca entender que a fortaleza dele, o fortalecimento dele, o que mantém ele firme contra toda qualquer situação é Jesus Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, olha, fortalecei-vos no Senhor. Eu não sei em que você tem buscado se fortalecer. Mas talvez, e eu já digo, falo por mim mesmo, muitas das vezes eu busquei me fortalecer naquilo que eu compreendia, naquilo que eu achava ser certo. E eu não buscava um fortalecimento naquilo que a própria palavra de Deus me diz e te diz nessa noite de hoje, que é somente nele. O fortalecimento é só no Senhor. É só no Senhor. Irmãos, eu já falei algumas vezes sobre essa pessoa, mas é um grande empresário americano, muitas empresas, e ele comprava a empresa e levantava as empresas que não davam lucro, colocava para dar lucro. E aí um repórter, perguntaram para ele, foram lá e perguntaram para ele, mas como que o senhor faz isso? E aí ele disse, olha, como que tudo dá certo para o senhor? A empresa está lá quebrada, o senhor compra e dá certo. Ele foi e falou assim, olha, quando eu tenho a proposta, eu entro em oração e só compro quando o Senhor me diz, compre. Pode levar 30 dias, pode levar 1 ano, mas eu só fecho o negócio quando o Senhor me diz ok. Muitas das vezes nós buscamos no nosso entendimento, nossa própria sabedoria, e não descansamos no Senhor, ou não buscamos essa condição e esse fortalecimento no Senhor. E é importante nós pensar também que nós temos que construir a nossa casa sobre essa rocha, que é o Senhor. A edificação nossa tem que ser essa rocha, tem que ser essa pedra, conforme diz a palavra de Deus, pedra de esquina. Quem sabe o que é pedra de esquina, usada naquele tempo? Pedra de esquina era como se fosse um começo de uma edificação, ou para você entender, de um alicerce. Era colocada uma pedra que servia para balizar, para que se crescesse toda a edificação, ou a estrutura de um prédio. Era pedra de esquina. Através daquela pedra, e os construtores não saíam fora daquela pedra, porque aquela pedra que norteava toda a construção. Quando os engenheiros, os construtores, saíssem fora daquela pedra, o edifício consequentemente poderia e deveria e iria cair. Então, como rocha, como pedra de esquina que é Jesus, a nossa edificação, ela tem que ser feita em Jesus, através da palavra. Em Jesus, através da palavra. Eu e você temos que tomar posse da palavra, viver a palavra, declarar a palavra, porque a palavra é para mim, para você, deixada por Jesus através do Espírito Santo na Bíblia. E o que eu e você temos que pensar é onde nós estamos construindo, aonde nós estamos nos edificando.
Porque muitas das vezes só o fato de vir na igreja não é que vai te trazer essa edificação, se você não compreender a palavra e entender que é no Senhor essa condição, e não tomar posse dela, e buscar essa pedra de esquina, aonde você vai edificar, e aonde essa edificação, ela vai crescer, e nada vai abater, nada vai abalar, e nada vai tirar do prumo. É importante nós tomarmos uma decisão, pois a própria palavra diz que temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu e você temos que entender isso, que é só o Senhor, que é só através do Senhor. Temos que viver conforme nossas declarações, sim. As nossas declarações é o que a palavra de Deus declara sobre mim e sobre você. Semana passada nós pregamos sobre isso, o poder na palavra. Irmão, se você tomar posse da palavra que é para mim e para você, você vai compreender e você vai entender, crendo e crescendo em Deus. Nada vai te abater. As situações, quando elas vierem, você vai conseguir passar por ela, porque você tem um ajudador, porque você tem um mediador, porque você tem um amigo, porque você tem esse auxiliador, que é o Espírito Santo. Aleluia! Então nós temos que entender essa palavra, tomando posse dela. Nós temos que entender e fortalecermos no Senhor. A nossa força, ela vem só do Senhor, amém? Quantas pessoas buscam de forma errada se fortalecer? Muitas das vezes até em pessoas mesmo. Ei, as pessoas podem te ajudar, pode ser usada para te ajudar, mas você tem que compreender que você tem que buscar e o seu foco tem que estar no Senhor. É o que a palavra de Deus diz em Efésios 6:10. E aí ela segue, olha, nós devemos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, quando nós compreendemos o poder que tem a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, colocando em nosso coração a vontade dele sobre nossas vidas, sobre a nossa família, sobre nossos negócios, sobre o nosso trabalho, empresa, é o Senhor. Na verdade é que muitas das vezes nós nos desesperamos. E quando nós nos desesperamos, nós não ouvimos mais, nós não compreendemos mais o que o Senhor quer falar conosco. E aí nós não nos fortalecemos nele e nem mais tomamos a posse da força que tem no Senhor, que é poder dado para mim e para você. Muitas das vezes acontece muito comigo e com você isso. Mas a palavra de Deus está dizendo para você hoje, que você tem que fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então há poder, amém? Há poder, amém? Há poder disponível para você, a partir do momento que você escolhe esse Deus maravilhoso, a partir do momento que você escolhe esse Jesus Cristo. Há poder, e esse poder é para você, amém? Você entende isso? Esse poder é para você. Mas aí o apóstolo Paulo continua: eu tenho que me fortalecer no Senhor, eu tenho que entender que há força no Senhor, que há poder no Senhor. Mas ele diz, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aleluia. É para mim fazer o que além de toda essa condição? Revestir de toda a armadura de Deus. Revestir da armadura de Deus é dizer, Deus, olha, eu entendi e estou fortalecido no Senhor, na força do seu poder, e agora eu estou revestido da sua armadura. Imagine vocês um soldado, que aqui quando fala de armadura, fala na condição daquele tempo medieval. Imagine você um soldado indo para a guerra e o coronel ou o tenente dele chegar e falar, cadê o capacete? Ah, não dá mais tempo. Primeira coisa que ele vai perder lá é o quê? Sem capacete, para possivelmente levar uma espadada, é a cabeça.
Então nós temos que entender que o apóstolo Paulo, ele fala dessa condição do fortalecimento, fala dessa condição do poder, mas ele me traz e te traz ainda uma orientação: esteja revestido, esteja pronto. A palavra de Deus diz que o inimigo anda ao derredor, mas nós entendemos através da palavra de Deus que tem anjos ao redor. Mas mesmo assim, a palavra de Deus diz: olha, revestivos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus é o que? O inimigo não vai ter a possibilidade de me atingir de lado nenhum. Se ele manda dardo, eu levanto o escudo. Se ele manda pensamentos errados, eu estou com o capacete. Não me tira dessa condição de salvação. Então a palavra, ela traz isso para mim e para você, para entendimento, para consciência e também para uma atitude. Aleluia! Perceba que não é só fé. Eu tenho que estar revestido dessa condição de fé, que é pela fé que você também está com essa armadura. Irmãos, eu lembro uma vez que eu fui, não sei se vocês já participaram daquelas tirar espírito e tal, e o bichinho estava com bota, com flecha. Cara, trem louco. Eu não via nada. Eu lembro que o pastor: arranca a bota, arranca a bota. Eu falei: mas arrancar a bota da onde? Eu não estou vendo nada. Eu acho que ele estava vendo, né? E aí arranca e tira a flecha. A pessoa: cara, da onde que é isso? Espiritual. Estava com toda essa condição. Aquela mulher que andava por 18 anos encurvada, era o que? Espiritual. Não era? Então nós entendemos que quando a palavra de Deus traz essa orientação para nós, é que nós temos que estar revestido. Para quê? Olha só o que diz na sequência: para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Irmão, pensa num caboclinho que tem templo encardido. E eu dizia em outra compartilhar de palavra, irmãos, ele é astuto, ele é esperto, e ele é tão esperto que ele convence eu e você, muitas das vezes, eu não, misericórdia, mas muitas das vezes ele quer me convencer de que ele tem poder. Ele pode fazer muita coisa se eu deixar. Ele pode fazer muita coisa se você deixar, porque ele não tem poder maior do que o nosso Deus, amém? Ele não tem poder maior do que o nosso Deus, amém? Mas ele é astuto, aqui fala, é cilada, ele quer te pegar na curva, ele quer te pegar desguarnecido. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, você tem que estar revestido, porque ele vai tentar, pode tentar, mas você revestido, ele já caiu, ele é derrotado. Entenda isso, ele é derrotado. Segue a palavra dizendo: olha, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Irmãos, como que eu tenho dito isso, entendido isso? Muitas das vezes nós queremos lutar contra pessoas, contra situações carnais. A nossa luta, a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, desde a armadura, eu quero que você entenda, é espiritual. E aqui diz: olha, porque nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades. Essa batalha está o tempo todo. Deixa eu te dizer, você tem um inimigo, ele é derrotado, mas ele é teu inimigo. Quando você falou: Jesus, eu te aceito, você já tem um inimigo. Agora compreenda que Deus, através da palavra dele, através de Jesus Cristo, você tem toda a autoridade para vencer esse inimigo. Até a armadura Deus te dá, e a palavra de Deus diz: olha, revestivos de toda a armadura de quem? De quem? De Deus. É a armadura do pastor Sérgio? É a armadura do obreiro, do diácono, da diaconisa? Não, é a de Deus. Olha como ele te ama, ele entrega nas suas mãos a possibilidade da armadura, feita especialmente, e deixa eu te dizer, é no seu tamanho. É no seu tamanho.
é especial para você. Quando você ergueu sua mão para cima, ou você declarou Jesus Cristo como único Salvador, mediador da sua vida. Amém? Então inimigo você já tem a partir desse momento. Mas você entenda que a sua luta, irmãos, não é contra a situação de pessoas ou contra pessoas. Aqui deixa muito claro para mim e para você. Muitas das vezes eu faço o papel do inimigo, eu ajudo ele. Ao invés de eu entender e orar a Deus, interceder, clamar a esse Senhor, me fortalecendo nele, recebendo essa condição da armadura dele sobre a minha vida, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar lutar de forma carnal, e a forma carnal muitas das vezes, elas prejudica mais eu ou mais você do que a situação ou a pessoa. Porque eu começo a proferir palavras, ou eu começo a ter atitude e ações contra as pessoas, e aí eu saio dos princípios da palavra de Deus, e é como se eu estivesse pegando essa armadura. Hoje eu não vou com escudo, você vai perdendo as armaduras para o caminho. Você tem que entender que a sua luta, conforme diz a palavra de Deus, ela é vencida primeiro lá. A vitória vem primeiro de lá, porque tudo é feito lá. Irmãos, tem pessoas que as batalhas e as lutas levam um dia, uma hora. Tem batalhas que levam minutos, mas tem batalha que leva ano. Tem batalha que leva meses. Tem batalha que leva décadas. A da minha irmã levou 10 décadas, 20 anos, 10 décadas, né? 10 décadas. A batalha da minha irmã, 10 décadas. 10 décadas ela começou a ver a vitória. 10 décadas ela começou a colher daquela batalha revestida do Senhor. 10 décadas, 20 anos. Ela começou a ver a família se render ao Senhor. Em oração, em entrega, em intercessão. Pensa numa irmã que nunca... Ela ouviu o desaforo de mim, mas ela nunca falou nada para mim, me desaforando. A nossa casa, dor no olho, põe a água num pratinho lá que tinha num quadro, é Santa Luzia. Dor não sei na onde, eu nunca vi ter tanto, irmão. E era assim a nossa casa. E a minha irmã perseverando. Nesse quesito, a batalha dela durou 10 décadas, mas ela não desistiu. Oi? 2 décadas, 20 anos, obrigado. 20 anos, 2 décadas. Ela não desistiu. Ela se manteve firme. Fazendo o quê? Batalha lá em cima. Ela nunca me falou. Pra você ter uma ideia, até porque agora pensando, por que ela nunca me convidou para ir para o culto? Ela me convidou uma vez só. Talvez porque ela já soubesse a resposta, ou ela entendesse, não adianta eu falar, quem vai convencer é o Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela diz que a nossa luta é nessa condição contra principados das trevas, né? Desse século é onde está aqui. A palavra de Deus diz também contra as hostes espirituais do que? Do mal. Nos lugares celestiais, igual eu já falei. Portanto, diz a palavra de Deus, tomai toda a armadura de Deus. Ali está dizendo para revestir, aqui está dizendo toma. Ei, está disponível. Toma a armadura de Deus, para que possais o quê? Está ali? Resistir. Você não pode entrar numa batalha de qualquer jeito, achando que agora você está com a roupa do super-homem, que não entra nada. Ei, aqui não é roupa do super-homem, aqui está dizendo que é a armadura de Deus. Aleluia. Tomai toda a armadura de Deus. Tomai é o que? É minha. Você já viu criança? É meu. É dele, filho. Para tirar da mão dele é difícil, é ou não é assim? E aqui a palavra de Deus traz esse entendimento para mim, nesse momento eu quero transmitir para você, quando diz tomai, está ali, muitas das vezes você não pegou, ou se pegou, pegou só uma parte. Ei, a armadura ela é completa, e ela está disponível, e eu quero repetir, é do seu tamanho.
É do seu tamanho. Lembra Davi quando foi colocar a armadura de Saul para lutar contra Golias? Não conseguia nem andar. Não conseguia andar com a armadura. Falou, não, eu não vou conseguir. Mas aqui o apóstolo Paulo fala, guiado pelo Espírito Santo, que eu e você temos uma armadura. E essa, você não só consegue andar, mas você vai conseguir vencer todas as guerras. Seja na área sentimental, seja na área de saúde, seja na área empresarial, financeira, qualquer que sejam as áreas. Deixa eu dizer para você e para mim, Deus, Ele está preocupado com o mínimo detalhe na sua vida. Nós muitas das vezes é que não deixamos Deus, ou não queremos que Deus entre no mínimo detalhes em algumas áreas da nossa vida. Nós pegamos e nos fortalecemos no Senhor, nem na força do poder dEle, e nós dissemos, nos achamos autossuficientes, falar, Deus, eu já sei como fazer, é só eu entrar no quarto, fechar a porta, já sei, o pastor Sérgio já falou isso. Ei, é uma orientação. Se você entrar lá e ficar de qualquer jeito, valeu nada. Mas já é o primeiro passo, amém? Entra lá, eu não estou conseguindo orar, então eu vou ouvir. Se apresente diante de Deus. Olha, eu estou tão entristecido ou entristecida que eu não consigo falar nada. Então só ouça, que daqui a pouco você vai ver, você vai estar até chorando, porque Deus vai falar contigo. Sabe aquele louvor que te deixa chorar? Se precisar, põe ele. Depois você tira e começa a orar. Irmãos, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é a verdade para nossas vidas. Nós temos que pegar ela, meditar dela, esmiuçar ela, ruminar ela e dizer, Deus, eu estou perdendo minhas batalhas, ser sincero com Deus, porque eu estava até então tentando lutar com as minhas forças, tentando entrar no campo de batalha sem estar revestido com a tua armadura, que o Senhor fez no meu tamanho, que o Senhor fez na minha medida. E quando Deus dá algo, é porque Ele sabe que com aquilo você vai vencer. E nessa noite de hoje Ele entrega a sua armadura. E a palavra de Deus diz, tomai. Pegue ela, tome posse dela, para que você possa resistir sobre qualquer circunstância ou qualquer situação. A palavra de Deus segue, eu vou usar essa versão aqui. Havendo tudo isso, fica firme. Olha só como é tremenda a palavra de Deus. Cara, Deus fala ali sobre eu entender, me fortalecer no Senhor. Só fortalecer no Senhor tá bom, mas aí segue o Espírito Santo trazendo a palavra para mim e para você. É fortalecer nele, no único, no verdadeiro, e na força do poder dele. Puxa, parece que já é suficiente, mas aí o próprio Deus diz, olha, mas revestível da armadura, orienta que a luta sua e minha não é contra a carne, não é falando mal de pessoas, não é entrando contra pessoas. Irmãos, eu dizia, e eu já falei aqui, eu passei uma situação em alguns momentos, que eu só ouvia do Espírito Santo, e depois eu declarei isso na vida de pessoas, e elas próprias, elas falaram comigo, é verdade. Eu falei, mas não é? Claro que é verdade. Deixa eu dizer um negócio para você, sabe quem te honra é Deus. Quando você está numa batalha, ou numa situação, ou numa condição, revestido da armadura de Deus, ela pode ser difícil, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você estiver na palavra, na verdade, e sem quebrar princípios da palavra, Deus te honra. Lá na frente chega a pessoa e fala, olha, que bom que você me ajudou, ou me perdoe porque eu estava lutando contra você. Irmãos, teve uma situação que eu passei na empresa, só para vocês terem uma ideia, a empresa muito grande, e virou contra mim nada menos do que a própria filha do dono. A filha do dono. E ainda era só uma, se fosse duas pelo menos, né? Mas era como xodó.
Fazia um monte de trem lá, tudo doido, mas era filha dele, eles gostavam muito e com certeza tinham que amá-la mesmo. E aí dentro de uma das empresas dele, a qual eu gerenciava, ela simplesmente voltou contra mim, chegou a fazer, irmãos, pegar os funcionários e fazer os funcionários, fazer um monte de bilhete contra mim, que era o encarregado. E eu falei, agora o trem está difícil. E foi quando eu ouvi a primeira vez, o Senhor honra. Irmãos, no outro dia o Senhor honrou. O que o dono da empresa fez? Tirou a filha dele daquela empresa, mudou para outro lugar, e ainda perante todos os encarregados que estavam lá, até o outro gerente, disse assim, olha, lá dentro, tudo que o Sérgio falar, está falado e vai cumprir. E ainda, sabe o que eu consegui para a empresa, que ninguém conseguia, para os funcionários? Falei, seu Pedro, tem uma cesta básica que a gente poderia dar para os funcionários todo mês, pode mandar pagar. Percebe? Deus honra. Irmãos, Deus honra. Continue firme. Continue firme. Pode durar uns minutos. Pode durar um dia. Pode durar um mês. Pode durar uma década. Mas você vai vencer, amém? Eu vou dizer uma coisa para você. O tamanho da batalha é o tamanho do despojo, é o tamanho da vitória. O da minha irmã já tem 2 pastores no ministério. E mais uma pastora. E mais um monte que está vindo aí, amém? Já tem mestre, já tem a família quase toda convertida. Eu não é vitória? Então aplauda esse Jesus maravilhoso. Amém? Eu não sei qual que é a sua luta. Eu só sei que eu quero declarar algo no seu coração. E se você entender que você deve se fortalecer no Senhor, na força do poder dele, e revestir da armadura dele, tomando posse e resistindo, a vitória está proposta para você, amém? Vamos colocar em pé para orar sobre essa palavra, amém? Glórias a Deus, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos, e Ele tem uma proposta para você nessa noite de hoje. Proposta que Ele tem para você nessa noite de hoje é você compreender que Ele cuida de você. É você compreender que Ele disponibilizou para você essa condição. É para você compreender que Ele quer ser a pedra de esquina da sua construção, da sua edificação, para que você, olhando para Ele, você não entorte para um lado ou por outro, para que você compreenda que o único caminho é Ele, para que você compreenda e entenda que é só através dEle. Através disso que Deus ministrou no nosso coração, nós percebemos o cuidado de Deus. Ele não quer você de qualquer jeito, nas batalhas da vida, do sentimento. Ele quer você revestido com toda a armadura dele, proposta para você, segundo o seu tamanho. Aleluia! Não é a armadura minha, não é a armadura de outra pessoa, é a sua que está disponível para você, porque o inimigo nada pode contra você. Entenda, essa batalha contra o inimigo já foi vencida lá. Nós só precisamos permanecer, nós só precisamos nos fortalecer no Senhor, entendendo que é só Ele, é só através dEle e é só para Ele. Ei, quando você ganhar, estiver com a vitória na sua mão, porque nós vivemos de vitória em vitória, amém? Hoje você vence uma, é de glória em glória. Hoje você vence uma, amanhã você vence outra, e depois você vence outra. Aleluia! E Deus tem proposto na sua vida
todas essas coisas, que você seja mais do que vencedor. Aleluia! Você toma posse dessa palavra. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Se fortaleça no Senhor, na força do poder dele, e você vai ver as coisas acontecer de forma sobrenatural. Eu quero ser mais ousado, já estão acontecendo. Eu percebo o agir do Senhor na vida da igreja. Porque se fosse pelo inimigo, a vontade dele é igual João 10:10 diz, olha, se não é matar, roubar e destruir, e você revestido da armadura de Deus, você é um guerreiro, você é um valente, você mulher, você homem, você jovem. Há possibilidade, há poder, no nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Glórias a Deus.